8 horas 11 minutinhos. Nessa quarta-feira, excepcionalmente, não temos o quadro Direito do Consumidor, mas temos o quadro Segurança Pública. Para isso, eu converso hoje com a capitã Tayane, que vai explicar para a gente, capitã, como é que foi o trabalho durante a temporada de verão. Lembrando que ainda tem um final de semana para ser comemorado, celebrado, curtido pela população que está aqui no litoral do estado, mas a temporada chegando ao fim. Como é que foi o trabalho, a avaliação do Corpo de Bombeiros dessa temporada de verão 2022-2023? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pierre. Obrigada pelo espaço. Então, nesse período, nós lembramos que foi o primeiro ano que a gente não teve uma restrição muito grande sobre a pandemia, então a gente teve realmente muitos banhistas no nosso litoral. A gente fez mais de 1.254 salvamentos de banhistas, que é realmente a intervenção quando o nosso guarda-vida precisa entrar no mar e fazer a retirada desse banhista porque ele está numa situação de risco. Porém, a gente atuou muito na prevenção e isso é muito legal porque é a conversa com o banhista, é o convencimento, né? Ou até mesmo aquele puxão de orelha que a gente fala que é o apitar para o nosso banhista. A gente fez mais de 151 mil ações. Então, esse trabalho preventivo faz toda a diferença no resultado da operação. Por isso que nesse momento a gente não teve nenhum óbito em área protegida, porque por mais que a gente tenha feito vários salvamentos em área protegida, nenhum banhista chegou a vir a óbito. Tivemos alguns casos de afogamento, mas a gente conseguiu intervir de forma muito rápida. Capitã, inclusive a gente fala com frequência, na outra oportunidade que você participou aqui do Bom Dia Litoral durante essa temporada, você citou também bastante sobre a importância das pessoas tomarem banho, mergulharem em locais protegidos. As situações onde tivemos óbitos por afogamento aqui no litoral do estado foram todas em áreas não protegidas. Então, vale reforçar que quando o banhista está em um local que conta com o posto do guarda-vida, esse socorro, caso seja necessário, é muito mais rápido e efetivo, né? Perfeito, exatamente. A gente fala que o incidente na água, o afogamento, ele é um incidente e que a gente pode prevenir de uma forma muito rápida se a gente conseguir identificar. Então, a partir do momento que o banhista se coloca nessa condição, eu vou brincar na água, eu vou nadar, aconteceu qualquer problema, um incidente no mar, a gente visualizou essa situação, a gente consegue intervir de forma muito rápida. Afogamentos acontecem até dentro de casa, né? Quem dirá no mar, né? Numa situação completamente adversa. Então, a gente relembra, mesmo que o banhista saiba nadar, e o que acontece, pelo menos 50% das nossas vítimas que se afogam, elas dizem saber nadar, é muito importante que ele esteja numa situação segura, porque a condição do mar, né, com correntes, buracos, é bem diferente de uma condição de piscina ou até mesmo de rios. Como o nosso público vem muito do interior, às vezes está acostumado com um ambiente diferente, né? Que é muito diferente do nosso mar, né? Da condição do mar, das circunstâncias que o mar envolve. Então, é bem importante que ele realmente fique na área protegida. E a gente repete, né? Que é a área delimitada pela bandeira vermelha sobre a amarela. Jamais se colocar numa condição de bandeira preta, que é uma área que a gente está sinalizando que é uma área não protegida e ali ele tem um risco de se afogar e a gente, para intervir, é um pouco mais demorado por conta da distância ou do local. Também uma recomendação muito divulgada é que o banhista nunca faça a injeção de bebida alcoólica antes de entrar no mar. Inclusive, ontem noticiamos aqui a situação de um banhista que, depois de passar a noite curtindo o carnaval e também ingerir muita bebida alcoólica e também apresentar sinais do uso de entorpecentes, ele acabou entrando em situação de afogamento e está em estado grave até a última informação que temos. É muito importante que o banhista nunca utilize nenhuma injeção de bebida alcoólica na hora de mergulhar, né? Isso mesmo, perfeito. Então, o que acontece? O álcool, ele diminui a percepção do banhista em relação ao risco. Então, a avaliação dele sobre o risco que tem ali naquela situação é muito menor, não é real. E ele aumenta e superestima a habilidade do nosso banhista. Então, ele imagina que nada melhora ou imagina que não está se afogando, né? Então, é uma combinação muito perigosa que potencializa o risco de afogamento. Então, se o nosso banhista fez uso de bebida alcoólica, não entre no mar, né? Você está se colocando em risco. Capitã, inclusive estamos mostrando imagens de um guarda-vidas indo, acredito eu, delimitar a área ali para poder indicar a população, aos banhistas, onde mergulhar. Ele está com algumas bandeiras, né? Cada bandeira tem um significado, né? Isso, ele está carregando inclusive duas bandeiras, uma preta e uma vermelha sobre amarela. Então, a gente faz a nossa delimitação da área, nossa segura, né? Que varia de acordo com o posto de guarda-vida, a quantidade de pessoas, o tipo de praia que a gente está. E a gente delimita também uma área que é essa área que realmente não é segura. Então, a gente tem feito muito trabalho preventivo, inclusive na área não protegida, de falar com as famílias, olha, se for entrar no mar, venha para essa área aqui, porque a gente tem visibilidade, né? Sem essa visibilidade fica difícil intervir de forma rápida.
E tem também esse trabalho de orientar o pessoal na área. Você já falou aí sobre esse trabalho preventivo, mas tem também a situação onde famílias chegam no posto de guarda-vidas para tirar dúvidas, se ali é um local bom para tomar banho, se tem uma outra região que também apresente um local seguro. Como é esse trabalho próximo da população? Pierre, é muito legal isso quando as famílias, principalmente, a gente vê uma preocupação quando tem pais, mães com filhos pequenos, né? Então, a gente estimula para que as famílias façam isso. Chega na praia, procura o posto de guarda-vida, conversa com o guarda-vida. Ele vai explicar, vai identificar as crianças, colocar a pulseirinha de identificação e ele já vai falar, olha, família, fique mais para cá ou fique mais para lá, porque até mesmo dentro da área protegida a gente tem pontos específicos de risco, que às vezes é uma corrente de retorno, ou às vezes é um buraco, um barranco que temos ali, e daí a gente consegue direcionar essa família para um local um pouquinho mais seguro. Então, o mar, ele realmente é um local diferenciado. A gente tem que ter sempre essa noção de que estamos em risco, né? Por isso que a gente coloca as bandeiras ainda de condições do mar, condições de banho. Ainda assim, é muito importante que o banhista chegue até o nosso guarda-vida e converse. A gente tem esse trabalho, por isso que nós falamos que são guarda-vidas, né? E não salva-vidas. A nossa intenção é intervir muito antes de acontecer o socorro, o salvamento. É conversar, é orientar, é deixar a população esclarecida sobre o risco que temos ali na nossa praia. Falamos bastante sobre o trabalho nessa temporada, inclusive temos uma tela comparando o trabalho do Corpo de Bombeiros em 2023 com 2022, com a temporada 22-23 e 21-22. Então temos lá a Operação Verão, tem a de 2022-2023 à direita e à esquerda 2021-2022. Existe uma diferença ali nos números, uma elevação em ações preventivas, em salvamentos, uma elevação bem significativa. Essa atuação mais incisiva do Corpo de Bombeiros, dos guarda-vidas, se dá exatamente pelo fato de termos uma temporada de verão com muitos banhistas, uma temporada de verão onde não teve pedágio, onde não teve tantas restrições pela pandemia. Por isso, cresceu bastante o número de banhistas precisando desse resgate, apesar de o número de óbitos ter caído. Perfeito, exatamente. Então, são muitas variáveis que a gente coloca na mesa na hora de fazer esses levantamentos. Mas até mesmo a questão da pandemia, a questão do pedágio, tempo mais firme ou menos firme, né? Quando vem muita chuva para cá, a gente percebe que os nossos banhistas que vêm de fora, eles acabam não descendo tanto para o nosso litoral, então tudo isso interfere. Mas o que para nós é muito interessante é observar a quantidade de ações preventivas e fazer o comparativo com salvamentos. Então, se a nossa ação preventiva ela aumentou bastante, como a gente compara, né? No ano anterior, 145 mil, só até a segunda a gente solta mais um balanço ainda até o final da operação. A gente vai ter mais ações preventivas, mas a quantidade de salvamentos acaba sendo não tão maior, então a gente está atuando no caminho certo, a gente está conseguindo conscientizar esse banhista para que ele não se coloque em risco. Então, é interessante isso, são variáveis grandes, mas que a gente consegue observar, não, esse é o caminho que leva o nosso banhista a não se afogar. Pois é, um trabalho muito importante, inclusive esse balanço vale reforçar, ainda tem mais uma semana, ainda tem mais um final de semana de muita curtição aqui no litoral do estado e até por isso, capitão, eu gostaria que você passasse algumas recomendações para o público que está no litoral paranaense ou o pessoal que vai voltar nessa quarta-feira, mas já planeja retornar ao litoral no final de semana. Quais as recomendações para ter um final de semana muito seguro aqui na hora de mergulhar no litoral? Perfeito. Então, a primeira recomendação é realmente ir para a área protegida, chegar ao nosso litoral, buscar uma área protegida ou um posto de guarda-vida. Esse é o primeiro ponto. A gente relembra que funcionamos todos os dias das 8 às 19 horas. Então, procurar a área protegida dentro do horário de funcionamento. E, por fim, é ter uma conduta segura. Infelizmente, muitos dos afogamentos acontecem por aqueles extrapolar, né? Ah, deixa eu ver meu limite físico, deixa eu ver quanto eu aguento, deixa eu nadar um pouquinho mais. Não faça isso. Realmente venha para o nosso litoral, aproveite com segurança para que o nosso banhista, você banhista, retorne para cá, retorne para sua casa com tranquilidade, né? Não tem um incidente aqui no nosso litoral. Capitão, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Um ótimo trabalho até esse restinho de temporada de verão e também, é claro, ao longo de todo o ano, para que tenhamos um restinho de temporada e um ano muito seguro aqui no litoral paranaense. Um abraço. Obrigada, Pierre. Nós que agradecemos e relembramos que em caso de emergência é só ligar 193. Um abraço. Muito